Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra do dia de hoje, o endereço é Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 37, que diz assim a palavra: Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhe contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, e todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: Deixe, irmão, eu tirar o cisco que está no teu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Esta palavra é uma palavra de sabedoria e principalmente de orientação para aqueles que caminham com Jesus. Ela traz uma roupagem totalmente oposta, totalmente contrária àquilo que nós vivemos nos dias de hoje. É muito comum nós praticarmos uma ação, uma lei, uma atitude que está prevista inclusive na lei da física, que é a lei da ação e reação. Se eu sofri uma ofensa, eu vou ofender. Se de repente alguém me feriu de um lado, eu vou querer ferir também. Se de repente alguém acabou colocando alguma pedra de tropeço, vou fazer a mesma coisa com essa pessoa, porque é assim que infelizmente a nossa sociedade tem vivido nos dias de hoje. Mas essa orientação de Jesus não era uma orientação temporal, era uma orientação atemporal, independente do momento. Não era só para no início da igreja, ou de repente para o meio da igreja, mas não, era para todo o tempo, inclusive e principalmente para o nosso. E por que para o nosso? Porque nós estamos no momento que eu considero os últimos tempos. E a partir do momento que realmente são os últimos tempos, nós temos que lembrar que Mateus 24 diz que nos últimos dias, nos últimos momentos, infelizmente o amor de muitos ia se esfriar. E é justamente pela falta do amor, né? Porque o amor ele tem a condição de ser um amor perdoador, que nós temos visto pessoas com os corações duros e absolutamente dispostos sempre a devolver na mesma moeda aquilo que sofreram. Nós vemos isso nas redes sociais. Se de repente alguém faz alguma crítica, tem já as pessoas que defendem, as pessoas que acabam apoiando, e aí vão se gerando uma série de confusões, uma série de problemas. E a preocupação do Senhor nesta palavra era justamente deixar bem claro: olha, independe da maneira que vão te tratar. Você não pode caminhar na mesma frequência e nem fazer as mesmas coisas só porque os outros fizeram contigo. O mais importante é que você viva a tua vida independentemente dos outros. Lembro-me que quando eu era pequeno, uma das coisas que a minha mãe mais falava, quando eu tentava justificar um comportamento meu com base naquilo que o meu amiguinho fazia, ela dizia assim: escuta, mas e daí? De repente, só porque fulano se jogar de um prédio, você vai se jogar também? É porque ele fez, você também realmente tem que fazer da mesma forma? Ou seja, desde aquele momento, já quando criança, a minha mãe já começava a me ensinar que eu não posso viver como os outros vivem, ou melhor, eu não posso justificar os meus erros porque os outros também fazem. Eu tenho que agir de uma maneira contrária. A Bíblia deve ser pregada em todo o tempo. E se tem uma frase atribuída, que para mim é uma frase muito legal, atribuída a Francisco de Assis, muito relevante essa frase, ela diz o seguinte: prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, a maneira com qual nós vivemos vai dizer realmente quem nós somos. O mais importante não é retribuir o mal com o mal, ou de repente começar a criticar alguém porque foi criticado, mas ter uma conduta extremamente temperada, nem muito tempero, nem pouco tempero, o tempero sempre lhe é na medida certa. Deve ser assim a nossa vida. É fácil? Obviamente que não. Nós somos já inflados e é automático, é da nossa carne, é da nossa natureza. Então, a resistência ela se dá
justamente porque o nosso espírito vai militar com a carne, porque o espírito quer ir para um caminho e a carne vai por outro. É como aquele desenho, quando nós éramos pequenos, que tinha um anjinho e um diabinho na nossa mente ali. Basicamente é assim que funciona. Nós somos tentados a nos comportar de uma maneira carnal. E o espiritual é muito difícil de você conseguir caminhar por aquela vertente. Por isso que a palavra deixa muito claro, quando nós iniciamos o nosso dia, ou nós alimentamos a nossa carne, ou nós alimentamos o nosso espírito. Então, se no teu início do dia, por exemplo, você tem um tempo de adoração, de louvor, de meditar na palavra, um tempo para você dedicar ao Senhor, pode ter certeza que o teu dia vai ser extremamente produtivo, vai ter lutas, mas mesmo nessas lutas você não vai ter o teu coração atemorizado, porque o Senhor já falou contigo como é que vai ser o teu dia, Ele já preparou todas as condições para você ter vitória, porque quem caminha com o Senhor não caminha em meio às derrotas, mas de vitória em vitória. Então, voltando aqui o texto, sem escapar muito do objetivo dele, do objeto desse texto, não esquece, não temos que retribuir ninguém só porque agiram conosco de uma maneira que nós não gostamos. E outra, Jesus deixa muito bem claro, por exemplo, a questão da palavra hipocrisia. E por que a hipocrisia? Porque de repente eu estou padecendo de algum problema, e aí eu vejo o meu próximo e vou criticá-lo. Quantas vezes a gente escuta escândalos, por exemplo, principalmente no meio cristão também, de pessoas que pregavam contra determinadas práticas e amanhã ou depois vinha um escândalo dizendo que a pessoa praticava exatamente aquilo que condenava. Então, independentemente de onde você estiver e do que você estiver vendo do teu próximo, do teu irmão, desconsidere isso. Ao teu irmão que caminha de uma maneira errada, se restringe apenas a encorajá-lo. Né? E aquilo que você entende para a tua vida, que você está com de alguma maneira, alguma dificuldade, não esquece que esse mesmo irmão que você encorajou vai também te encorajar, porque esta é a lei do Senhor, é um princípio dele. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E essa colheita muitas vezes vai se dar também por pessoas próximas a nós. Portanto, não sejamos hipócritas, condenando pessoas das quais nós amanhã ou depois também poderemos ser condenados. E não devemos de forma alguma deixar com que o nosso coração penda para o lado carnal, ou seja, penda para que venhamos caminhar totalmente contraditório àquilo que o Senhor deseja. Não é olho por olho e dente por dente, você vai ter que caminhar de acordo com o que o Senhor te orienta. E muitas vezes, fazer o que o Senhor nos pede para fazer é deixar de lado a autojustiça. E deixar a autojustiça de lado não é fácil, mas praticando esse princípio, pode ter certeza que você vai agradar ao coração do Senhor. E pelo fato de você ter agido conforme Ele espera, as bênçãos dele te alcançarão. Que no dia de hoje você possa ser extremamente obediente àquilo que Ele nos orienta, sensível à voz dele, cheio do Espírito Santo, e assim você não venha agir em reciprocidade negativa daquilo que fizeram contra você. Deixe o Senhor ser o seu advogado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e não esquece, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.